Dr. Jean Gorenstein, toda terça-feira, conversando aqui com a gente na Band News FM. Dr. Jean, claro que o assunto hoje é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Expectativa para daqui a pouquinho sair a confirmação se Bolsonaro está ou não com coronavírus. Ele apresentou ontem um pouco de febre, um pouco de indisposição. E a informação, doutor Jean, é que ele inclusive chegou a tomar aquele medicamento cloroquina. Eu sei que o cloroquina virou um debate político, né, quando deveria ser apenas uma decisão técnica, mas recentemente, ontem, o presidente Donald Trump acabou retuitando alguns estudos que mostram que sim, a hidroxicloroquina pode ser utilizada em alguns casos. Doutor Jean, bom dia, conta pra gente aí essa situação. Bom dia, Carla, bom dia, Barão, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM, é sempre um prazer poder estar com vocês agora. Agora, essa história da cloroquina realmente é um problema. Por que é um problema? A própria OMS virou agora dia 4 e falou, olha, a gente não vai fazer estudos compassionados nenhum em todo o mundo, porque os trabalhos que se mostrou em relação à cloroquina já mostrou que para pacientes críticos não é uma boa droga, ela não evolui de forma benéfica, muito pelo contrário, ela aumenta o risco de mortalidade, especialmente relacionada ao que a gente chama de toxicidade cardíaca, ou seja, aumentando o risco de arritmias cardíacas e morte súbita. Por outro lado, a gente teve essa semana 2 estudos que foram feitos, um em Detroit, com 2.580 pacientes de 6 centros médicos, e um outro que foi feito em Marsella, mas nenhum desses estudos foram estudos que foram elegantes, a ponto de a gente falar, olha, ele foi um estudo que a gente chama duplo cego, randomizado. O estudo duplo cego, só para a gente ter uma ideia, eu tenho 2 grupos diferentes de pacientes e ele é cego porque ninguém sabe, nem a equipe médica sabe quem é o paciente que está tomando ou não, para não ter nenhuma análise subjetiva de dizer, olha, ele está melhorando, esse não está porque não está tomando. Então, esses estudos avaliam melhora clínica, eventos laboratoriais, mas esses estudos foram observacionais, ou seja, eu fiquei olhando e falando, olha, esse fez mais febre, aquele fez menos febre, enfim, a partir daí eu não tive um estudo que realmente fosse algo que dissesse, olha, eles fizeram um estudo muito claro que mostrou eficácia. Infelizmente não dá ainda para fazer nenhuma análise. Então, neste momento, é importante a gente dizer sempre no Covid, neste momento nós não temos ainda trabalhos nenhum que deem essa sustentação. Por enquanto, quem quer usar, usa a despeito das medidas que estão sendo instituídas do ponto de vista científico. Então, a ciência está dizendo, olha, ainda não. Mas, por exemplo, doutor, no Emílio Ribas, né, onde o senhor trabalha, o pessoal está dando esse tipo de medicamento ou não foi dado em algum momento, depois parou, naquela situação confusa de tentar solucionar o problema? Ô Barão, eu me lembro que a gente ouviu aqui os secretários de saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro, e na época eles disseram que na rede pública eles estavam sim oferecendo para os pacientes, né? Claro que precisava da concordância do paciente para seguir com o tratamento ou não, mas que havia sim disponibilidade na rede pública também. O que, na verdade, existiu foi uma coisa muito interessante logo no início, quando aqueles estudos começaram a mostrar, nossa, esse é um medicamento que é igual à cura do Covid. É claro que o próprio Ministério da Saúde virou, olha, vamos fazer uma coisa, se vocês quiserem usar essa medicação, vocês usem, desde que associadas a protocolos de pesquisa. Estudem, pesquisando, avaliando toda essa questão laboratorial, melhoras clínicas ou não. E esses estudos aconteceram. Um dos braços de estudo que aconteceu em relação ao Covid-19 aconteceu com um braço que era de um estudo da Organização Mundial de Saúde, que foi interrompido, voltou frente às revisões que foram feitas pelas técnicas que a Lancet tinha feito. Eles acabaram falando, não, olha, vamos tentar rever, mas agora, no dia 4, a própria OMS disse, não, chega, nenhum estudo relacionado a esses braços de cloroquina vão ser feitos, porque eles não mostraram efetividade e mostraram risco. A gente adoraria que essas medicações tivessem feito um efeito benéfico. A gente percebeu
que as pessoas que melhoraram com, sem ou apesar da cloroquina. O que hoje a gente entendeu muito, ficou muito claro, que a gente tem dois períodos, um período do vírus e um outro período que é o período da resposta inflamatória. E é essa resposta inflamatória que é o diferencial. A gente já entendeu que eu não posso usar o corticoide lá na frente, porque eu tenho o risco de aumentar o que a gente chama de viremia, que é a quantidade de vírus circulando. E com isso eu tenho o risco de expor esse paciente a formas mais graves. Por outro lado, se eu souber identificar qual é esse período mais tardio, a partir do 7º, 10º dia, por exemplo, o corticoide pode ser muito benéfico, assim como a sua associação com outras medicações, por exemplo, os anticoagulantes, que evitam a formação de trombos, de pequenos trombos em vasos do pulmão, vasos do rim. Isso diminui muito a mortalidade. E a gente tem outras drogas. Hoje, a própria Anvisa autorizou a entrada do Remdesivir. O Remdesivir não é uma grande medicação, é uma medicação que foi usada no Ebola, mas também não mostrou efetividade. Os trabalhos que foram feitos, os trabalhos americanos, mostravam uma diminuição de internação, do período de internação de 14 dias para 11 dias com Remdesivir e queda na mortalidade em 8%. Ora, era uma possibilidade adicional. Mas entenda, hoje nós aprendemos muito com o coronavírus. Graças a isso, nós tínhamos uma mortalidade de praticamente 50% daqueles pacientes que iam para UTI. Lembra? De 100 pessoas, 6 a 8% iam para UTI, e desses que iam para UTI, a gente tinha uma mortalidade de 50%. Hoje, a gente já tem uma mortalidade muito mais baixa, 84% dessas pessoas vão para a sua casa, voltam para suas famílias. Isso é importante. Então a gente passou a ter 16% de mortalidade frente a todas as estratégias que estão sendo tomadas e que não precisa da cloroquina, ela não fez parte desse cenário mais. A gente tem outras estratégias que estão fazendo efeito e estão fazendo com que as pessoas, mesmo internadas de forma grave, possam voltar para suas famílias. Doutor Jean, eu queria ouvir o senhor a respeito da imunidade de rebanho. Eu queria citar um estudo que foi publicado na Lancet ontem. É um estudo em larga escala, feito na Espanha, sobre o coronavírus. Indica que apenas 5% da população do país desenvolveu anticorpos, fortalecendo a evidência de que essa chamada imunidade de rebanho é inatingível. Esses resultados mostram que 95% da população da Espanha permanece suscetível ao vírus. Imunidade de rebanho é alcançada quando uma população suficiente é infectada de modo a interromper, né, a circulação desse vírus. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, porque tem gente que defende que depois que um pouco mais da metade da população foi infectada, está tudo resolvido. É inatingível esse método? Vamos lá. A gente vai ter que olhar doença para doença. Vamos pegar um exemplo da dengue. O que é imunidade de rebanho? Eu tenho, por exemplo, uma determinada região e aí as pessoas entram em contato com o vírus da dengue e elas nunca tiveram contato previamente. O que passa a acontecer? Eu rapidamente tenho um número de casos muito alto e no ano seguinte, um número de casos muito baixo. O que isso representa o quê? Que naquele momento, como as pessoas estavam susceptíveis, elas não tinham entrado em contato com o vírus, à medida em que elas foram picadas pela fêmea do Aedes aegypti, elas passaram assim se infectar, a se contaminar, e elas desenvolveram a doença. No ano seguinte, nós tivemos pessoas que não tinham entrado em contato no ano anterior, seja porque estavam viajando, ou porque usaram os seus repelentes, os seus métodos de proteção e não foram infectadas. Moral da história, quando elas entram em contato com o mosquito Aedes aegypti com a presença desse vírus, elas passam a se infectar. Então isso nós temos uma situação em que, à medida que existe uma dispersão de uma determinada doença numa população susceptível, quanto maior o número de pessoas que se infectem, menor a chance no ano seguinte de outras pessoas terem, então eu diminuo a curva. Para que eu possa ter uma imunidade de rebanho, eu vou precisar ter cerca de 60% a 70% da população contaminada. Então, vamos lá. Se eu imaginasse que 60% a 70% da minha população do estado de São Paulo estivesse exposta
e eu deixasse, olha, não vão fazer forma de prevenção nenhuma, imagine o número de pessoas que ficariam doentes, que precisariam de hospital e não teriam assistência hospitalar, porque nós não teríamos vaga para todo mundo, e mais, precisariam de unidades de terapia intensiva e nós não teríamos UTI e nem aparelhos. Por isso, as estratégias foram tomadas no sentido de falar, pessoal, não dá para fazer imunidade de rebanho, senão a gente vai matar muitas pessoas. Então as pessoas vão ter que ficar em casa e a gente vai fazendo isso de forma lenta e gradual. Como que a gente vai conseguir essa imunidade de rebanho? Quando eu tiver quem? A vacina. A vacina que vai dar a nossa proteção. Por quê? Porque eu vou ter pelo menos 90% de proteção para a minha população e aí sim eu vou dizer, ufa, população protegida. Se eu tiver um ou outro que eventualmente não se vacinou, mas ficou doente, vai poder ter a condição de receber assistência na unidade hospitalar, bem como numa unidade de terapia intensiva. Então, essa imunidade de rebanho para o Covid não vai funcionar. Só para ter uma ideia, no início, lá em Inglaterra, virou falar, vamos fazer imunidade de rebanho. Quem tiver que ficar doente, que fique. Se alguém tiver que morrer, infelizmente morra. O que aconteceu? Uma semana depois, viraram para o Boris Johnson e falaram, vai acabar, vai colapsar nosso sistema de saúde. E aí ele voltou atrás, ele falou, eu não posso fazer isso, porque o número de casos começou a vir de tal força, uma magnitude tão intensa, que eles, claro, acabaram recuando sobre essa forma errônea de estratégia, especialmente para uma doença que leva as pessoas para o hospital e, mais do que isso, para a UTI. Doutor Jean, rapidinho, para a gente finalizar, alguns pesquisadores, em especial aqui dos Estados Unidos, foram atrás da OMS, Organização Mundial da Saúde, para tentar mudar alguns conceitos. Por quê? Pelo tudo que eu li aqui, né? O pessoal acabou se contaminando muito nos Estados Unidos em bares, em lugares fechados. Então a pessoa que tinha Covid ia lá e saía, mas o ar, digamos assim, eu vou usar uma expressão, deve estar incorreta, deixa eu me corrija, por favor, ficou contaminado, mesmo sem a pessoa com Covid lá dentro. Então, o ar acabou se contaminando, no lugar fechado, acabou se espalhando para outras pessoas que depois apareceram nesse estabelecimento. Ou seja, é uma tentativa de mudar um protocolo da OMS, doutor Jean? Então, você sabe que alguns trabalhos já foram mostrados em revistas internacionais, na Lancet, na Nature, várias revistas muito importantes, que mostravam alguns locais, seja na Itália, seja principalmente lá em Wuhan, em hospitais, a contaminação que acontecia em ambientes mais aglomerados, especialmente refeitórios e vestiários, em que as pessoas ficavam mais à vontade, muito mais próximas, sem a máscara, falavam mais. Eles identificaram que o vírus, guardem isso, ficava presente no ar em 30 minutos até 3 horas. E a discussão era, será que eles estão viáveis ou não? Mas daí, a partir de então, toda a comunidade médica começou a falar, pessoal, vamos ficar atento. Sair de casa e entrar no elevador pode ser um cenário de risco, porque alguém não usou a máscara, alguém tossiu, espirrou, aquele vírus vai ficar em suspensão. Por isso que hoje a comunidade médica diz, sai de casa com máscara. Então isso ficou muito claro. Então, precisar hoje mais de 239 pesquisadores fazerem o abaixo-assinado para falar, olha, OMS, reveja o que você está falando, é uma coisa que a própria ciência já mostrou que isso é muito claro. Realmente esse risco de transmissão existe, partículas muito mais leves e pequenas ficam em suspensão, é que a gente chama de aerosóis, e não são só aquelas gotículas de saliva que são mais pesadas, que caem no chão ou nas superfícies, que têm a chance de contaminar. Então é importante, quando a gente conhece o que a gente chama de aerodinâmica do vírus, fica mais fácil a gente instituir medidas de prevenção e precaução. É isso aí, tome muito cuidado, como o doutor Jean já falou, está no seu prédio, vai pegar o elevador, põe a máscara, tá? Não pegue o elevador, por exemplo, sem máscara, que você corre o risco de se contaminar. Doutor Jean, grande abraço, até semana que vem, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, muito obrigado a vocês. Tchau, Carla, tchau, Barão, tchau, ouvintes. Um abraço, muito obrigado. Doutor.